A paz do Senhor, abençoados. Nós leremos agora o capítulo 35 de Números. Neste capítulo, Deus ordena a Moisés que todas as tribos deverão dar cidades aos levitas, as cidades e os seus arrebaldes, os seus arredores, os arredores para a criação dos seus animais. Deus determina quais são as medidas desses arredores e também determina quantas cidades deveriam ser dadas aos levitas. Vai falar também sobre as cidades de refúgio. Cidades de refúgio eram os lugares para onde ficavam refugiados os homicidas que por engano mataram alguém. Uma pessoa matou alguém por engano, ela deveria ficar refugiada na cidade de refúgio. Lá ela seria protegida. Se ela saísse de lá antes da morte do sumo sacerdote, ela morreria. Entretanto, as pessoas que fossem homicidas por maldade, porque quis matar alguém mesmo, essas pessoas teriam um vingador de sangue e elas seriam mortas. Um homicida não poderia ir para as cidades de sua possessão antes da morte do sumo sacerdote, para não profanar a cidade que Deus deu ao seu povo, porque Deus habitava nela. Não havia sacrifício para purificação neste caso. Vamos então ao versículo 1. E falou o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó, dizendo: dá ordem aos filhos de Israel que, da herança da sua possessão, deem cidades aos levitas, em que habitem, e também aos levitas dareis arrebaldes ao redor destas cidades, e terão essas cidades para habitá-las, porém os seus arrebaldes serão para o seu gado e para os seus bens, e para todos os seus animais. E os arrebaldes das cidades que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1000 côvados em redor, e de fora da cidade, do lado do oriente, medireis 2000 côvados, e do lado do sul, 2000 côvados, e do lado do ocidente, 2000 côvados, e do lado do norte, 2000 côvados, e a cidade no meio. Isto terão por arrebaldes das cidades. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, as quais dareis para que o homicida ali se acolha. E, além dessas, lhes dareis 42 cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os seus arrebaldes. E quanto às cidades que derdes da herança dos filhos de Israel, do que tiver muito, tomareis muito, e do que tiver pouco, tomareis pouco. Cada um dará das suas cidades aos levitas, segundo a herança que herdar. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando passardes o Jordão à terra de Canaã, fazei com que vos estejam à mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferir a alguma alma por engano. E essas cidades vos serão por refúgio do vingador de sangue, para que o homicida não morra, até que seja apresentado à congregação para o julgamento. E das cidades que derdes, haverá 6 cidades de refúgio para vós. 3 dessas cidades dareis além do Jordão, e 3 dessas cidades darei na terra de Canaã. Cidade de refúgio serão. Serão por refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que ali se acolha aquele que matar alguém por engano. Porém, se o ferir com instrumento de ferro e morrer, homicida é, certamente o homicida morrerá. Ou se lhe ferir com uma pedra de que possa morrer e morrer, homicida é, certamente o homicida morrerá. Ou se o ferir com instrumento de pau que tiver na mão, de que possa morrer e ele morrer,
homicida é, certamente morrerá o homicida. O vingador de sangue matará o homicida, encontrando-o, matá-lo-á. Se também o empurrar com ódio ou com mau intento lançar contra ele alguma coisa e morrer, ou por inimizade o ferir com a sua mão e morrer, certamente morrerá aquele que o ferir. Homicida é, o vingador de sangue, encontrando o homicida, o matará. Porém, se o empurrar subitamente, sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento sem intenção, ou sobre ele deixar cair alguma pedra sem o ver, de que possa morrer, e ele morrer, sem que fosse seu inimigo, nem procurasse o seu mal, então a congregação julgará entre aqueles que feriu e o vingador de sangue, segundo estas leis. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador de sangue, e a congregação o fará voltar à cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e ali ficará até a morte do sumo sacerdote, a quem ungiram com o óleo, com o santo óleo. Porém, se de alguma maneira o homicida sair dos limites da cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador de sangue o achar fora dos limites das cidades de refúgio e o matar, não será culpado do sangue, pois o homicida deverá ficar na cidade do seu refúgio até a morte do sumo sacerdote. Mas, depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará à terra da sua possessão. E estas coisas vos serão por estatuto de direito às vossas gerações em todas as vossas habitações. Todo aquele que matar alguma pessoa, conforme depoimento de testemunhas, será morto, mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém, para que morra. E não recebereis resgate pela vida do homicida, que é culpado de morte, pois certamente morrerá. Também não tomareis resgate por aquele que se acolher à sua cidade de refúgio, para tornar a habitar na terra até a morte do sumo sacerdote. Assim, não profanareis a terra em que estais, porque o sangue faz profanar a terra, e nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela se derramar, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois, a terra na qual vós habitais, no meio da qual eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel.